Bom dia, pessoal do sétimo ano, mais uma aula de geografia hoje. Hoje a gente vai concluir o nosso capítulo 7, não é isso? É o capítulo 7 ou é o capítulo... Não, capítulo 8 a gente vai concluir hoje, que é sobre a região Nordeste, né? Então vai começar da região Nordeste, a gente vai falar um pouquinho sobre a população, né? Atualmente o Nordeste ele detém uma grande população urbana, né? Entre elas nós podemos destacar três grandes capitais, no caso Salvador, Fortaleza e Recife, né? Outro dado interessante é que 50 cidades da região Nordeste eles ultrapassaram os 100 mil habitantes, né? Entre eles nós podemos destacar Feira de Santana na Bahia, Olinda em Pernambuco, Petrolina também em Pernambuco, Vitória da Conquista, Campina Grande, né? Aqui eles deixaram de colocar Sobral, deixaram de colocar Juazeiro do Norte, né? Que são cidades acima de 100 mil habitantes, e também Maracanaú, né? Tem 200 e tantos mil habitantes. A região vem sendo urbanizada por grande parte da população, mas um dado negativo nós temos sobre a população, né? É que 43,5% da população nordestina ela é considerada na linha da pobreza, né? Ou seja, ela só tem o mínimo suficiente para sobreviver. E 12,9%, né, eles estão exatamente abaixo da linha da pobreza. O que é esse abaixo da linha da pobreza? É que eles vivem em condições mínimas, né, e muitas vezes insuficientes para sobreviver, né? Então são chamados abaixo da linha da pobreza. Então o que é o termo linha da pobreza, né? Foi um termo criado pelo Banco Mundial para indicar pessoas que vivem sob severas condições socioeconômicas, né? Equivalem a viver com um pouco mais de 1,90 dólares por dia, ou seja, 1,9 dólares por dia, não são nem 2 dólares, é mais ou menos aí hoje uns 10 reais por dia, né? Um pouco mais de 10 reais. Então, significa dizer que o salário mínimo dessa pessoa ultrapassa aí pouco mais de 300 reais por mês, né? Então é um absurdo, né? Como é que a pessoa dá para sobreviver com a condição dessa. Então, entre alguns dados, né, da evolução socioeconômica do Nordeste, nós temos aqui alguns aspectos que podem ser destacados, né? A taxa de alfabetização na virada de 2000 era em torno de 75%. Hoje ela até que está em 83%, ou seja, ela aumentou um pouco. Né? A participação do PIB em relação ao país lá no ano 2000 era de apenas 3%. Hoje ele aumentou um ponto, né? Mesmo assim é pouco, né? E um dos fatos marcantes foi a diminuição da taxa de mortalidade infantil, né? Que lá em 2000 era mais ou menos 45 crianças que morriam, né? Para cada 1.000, e em 2015, né, esse número diminuiu para apenas 18, né? Então foi um grande avanço na qualidade das crianças, né? Nas últimas décadas, alguns incentivos governamentais do governo, né, na região, eles tentou melhorar as condições econômicas, né, como a instalação de alguns polos petroquímicos, né? Um exemplo aqui nós podemos destacar o de Camaçari, né, na Bahia, né, o setor moveleiro e econômico também é importante, e nós tivemos a construção de alguns pontos importantes, principalmente, que foram os grandes portos, né, no caso do Porto de Suape, né, lá em Pernambuco, o Porto do Pecém aqui no estado do Ceará, e também os polos industriais, tecnológicos e de saúde, né, que também deram um grande incentivo à região. Mas o que são os incentivos governamentais, né? São apoios do governo, né, seja eles financeiros, né, instalação das empresas, para que eles desenvolvam uma determinada região, né? Falando um pouquinho sobre a população nordestina, é de se ressaltar a questão da seca, né? Então, acho que vocês aí sabem, né, o Nordeste ele é castigado demais pela questão da seca, primeiro que é a região do semiárido, né? Então o semiárido nordestino ele literalmente abrange todos os estados do Nordeste. O único estado que realmente não é dentro do semiárido é o estado do Amazonas, do estado do Maranhão, né? Que já está pertencendo às influências da região amazônica, mas todos os demais, né?
Então, a seca, durante muitos anos e algumas décadas, tem sido um grande problema para a população nordestina, né? Então, causa, né, vários problemas sociais, como a saúde, o índice de mortalidade, as condições econômicas. Né? Então, a dificuldade da permanência dessas populações do sertão tem sido um dos grandes dilemas, né? Então, na década de 1900, entre 1950 até 1970, né, a região Nordeste foi castigada severamente por uma imensa seca, e nesse época foi criado exatamente a SUDENE, né, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, e a função dessa empresa governamental era incentivar o desenvolvimento do Nordeste na época, né? Então foi exatamente com a criação da SUDENE que foram instalados no Nordeste vários grandes projetos, como a construção das hidrelétricas, a abertura de estradas, né? Construção de alguns polos importantes, e nas últimas décadas também tem se observado um deslocamento migratório de nordestina em direção a outras regiões do país, principalmente o sul do Brasil, tá? E o sudeste, né? Também é significativa a existência de fluxo migratório entre os estados, né? Dentro da própria região, ou seja, pessoas buscam melhoria de qualidade de vida dentro da própria região em estados mais favorecidos, como por exemplo o estado da Bahia, né? Então ele tem atraído muitos imigrantes. A população nordestina, como sendo a segunda maior população do país, ela também tem uma diversidade cultural muito abrangente, né? Então, vai desde a música, a dança, a culinária, as festas típicas, né? E principalmente a literatura, né? Então, podemos afirmar, né, que grande parte das tradições culturais nordestinas também estão associadas a um período da história marcante do Brasil, que foi a colonização, né? E aí vocês sabem que a colonização brasileira, né, ela foi influenciada pela presença, né, da escravidão no Brasil, né? E com certeza a cultura dos deuses da África tiveram uma grande participação, tá? Então as diferenças, os diferentes povos, eles acabaram por criar no Nordeste uma grande pluralidade, né, de culturas, né? Como as influências religiosas, a literatura, na própria música, né? E também em festas tradicionais que são exclusivas do Nordeste, como o Meu Boi, né? Os carnavais, né, que são próprios do Nordeste, a dança, né, da capoeira, que é exclusiva do Nordeste, e não podemos deixar de destacar aqui, né, uma literatura que acho que todos vocês conhecem, a literatura de cordel. Quem é que conhece a literatura de cordel? O que é a literatura de cordel? Primeiro é chamada de cordel por causa do cordãozinho lá onde é colocado aqueles folhetos, né? Mas uma coisa marcante da literatura de cordel é que eles sempre contam as histórias, né, em versos, né? Versos rimados, né? Então, através das rimas, eles exploram um determinado assunto, né? E a literatura de cordel geralmente é um trabalho bastante artesanal, né? Começar pela própria ilustração de cordel, que geralmente é feito utilizando uma técnica chamada de xilogravura, né? E a reprodução de imagem através de um original, né? As potencialidades econômicas do Nordeste, nos últimos anos, nas últimas décadas, o Nordeste ele tem saído, né, de uma condição realmente de uma qualidade econômica bem ruim e atualmente tem melhorado, né? A zona da Mata Nordestina, a zona canavieira pernambucana, os incentivos fiscais do governo, os investimentos na região, o próprio governo federal tem modificado as condições econômicas atuais. Então, o que é o incentivo fiscal, né? O incentivo fiscal é uma ajuda dada pelos governos, pode ser estadual e pode ser federal, né? Como, por exemplo, a redução de impostos, né? A isenção de algumas taxas, né? O subsídio que ajuda, né, a instalação dessas empresas, como a própria infraestrutura, né? Então, um grande
investimento da região, ela despertou principalmente o potencial agropecuário do Nordeste, né? Então hoje nós temos no Nordeste áreas irrigadas que são as mais importantes do país, né? São os perímetros irrigados, né, do Vale do São Francisco, né? Que hoje se destaca como grandes zonas produtoras, inclusive de frutas e produtos exóticos no país, né? Porque aqui na região Nordeste é comum a produção de uva, né? A uva verde, né? A produção de algumas culturas exclusivas, né, das regiões mais frias, mas eles conseguiram se adaptar, né? Então é o caso das grandes áreas irrigadas ao longo do Rio São Francisco, né? Principalmente nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, né? Que tem uma cultura irrigada bastante desenvolvida. A zona da mata e o agreste nordestino já tem uma tradição de produtos para suprimento, né, da vida diária, no caso o cacau, a mandioca, o coco, o algodão e também a cana-de-açúcar, né? Já na pecuária extensiva, que é realizada com a criação do gado solto, né, ele também tem um grande destaque. E o Nordeste, devido a próprias condições climáticas, né, e também da questão de alimento para o gado, ele desenvolveu uma grande criação de caprinos, né, de animais de pequeno porte, né. E também é um grande problema que temos a observar no Nordeste é a descendência, né, ou a herança cultural na atividade agropecuária do tempo da colônia, né. Então, ela é dominada por pequenas fazendas, pois muitas vezes são produtores que têm poucas condições e aí não conseguem fazer uma atividade agropecuária mais expressiva. O crescimento industrial do Nordeste, nos últimos décadas, a partir de 1990 até atualmente, teve um grande avanço, né? Principalmente com a instalação de polos petroquímicos, indústrias de automobilísticas, né, foram instaladas no Nordeste, a construção dos grandes portos, né, com a finalidade de ter uma integração maior das atividades portuárias no país, também melhorou bastante. Um exemplo que nós temos aqui no Ceará, a construção do porto do Pecém, né? Então, mas aconteceu só a construção do porto do Pecém? Não. Junto com a construção do porto do Pecém veio a instalação da siderúrgica, né? Tem algumas indústrias que estão instaladas lá nas proximidades do Pecém, né? Como as empresas, né, que fornecem gás, petróleo, estão lá instaladas. Então, a instalação de um porto, ele não se resume só à atividade portuária, né, mas ele traz outras atividades afins, né? E, sem dúvida nenhuma, uma das grandes atividades atuais que o Nordeste tem se destacado é a atividade turística, né? Quem é de vocês que não gosta de passear, né? Todo mundo gosta de passear, não gosta? Fazer viagem, né? Então, estão convidados a viajar pelo Nordeste. Quem vai para cá? Você. Tá? Então, o Nordeste, gente, é uma das regiões brasileiras mais destacada quando se trata de atrativos turísticos naturais, né? Então, se você para onde for, né, independente do estado que você vai, tem muitos atrativos turísticos, né? Vai da Bahia, do Pernambuco, do próprio estado do Ceará, você vai para São Luís do Maranhão, vai para Natal. Cada local desse que você vai tem suas peculiaridades turísticas, né? Então, os governos do Nordeste perceberam essa potencialidade e eles investiram bastante, principalmente no setor hoteleiro, né, que é a questão das hospedagens, na prestação de serviços, né, das empresas, né, que fazem transporte, dão assistência ao turista, né, e também estruturaram aqueles locais que têm os dotes turísticos, né? Por exemplo, aqui no estado do Ceará, qual é a praia mais famosa para os turistas internacionais? Jericoacoara, né? Vocês, alguém conhece Jericoacoara aqui? Pois é, Jericoacoara é uma região, né, que é conhecida no mundo inteiro, tá aqui no estado do Ceará. Você vai para Natal, tem a região de Pipa, né, o conjunto de praias formada Pipa, né, que são 7 praias. Você vai para Bahia, tem Trancoso, né, a região Trancoso. E tem o próprio Costa do Sauípe, né, que são bastante conhecidos. Então, cada local que você vai, no Nordeste,
tem seus atrativos. Os Lençóis Maranhenses, né, ninguém pode deixar de destacar. É uma paisagem única e exclusiva no mundo, os Lençóis Maranhenses. Não existe no jornal do mundo algo parecido com os Lençóis Maranhenses, né? A própria Serra da Capivara, no Piauí, né, onde é um dos maiores sítios arqueológicos, né, da passagem primitiva do homem, né, a céu aberto do mundo, né? Então, lá na Serra da Capivara. E aí, nós, se formos falar aqui, temos muito a destacar, né? Aqui em Fortaleza, né, se a gente for falar de atrativos turísticos, ele tem bastante também. Então, o que é que nós podemos ver? É que o Nordeste tenta, nesses últimos anos, se desgarrar daquela expressão que era conhecida. O Nordeste significava pobreza, né? Infelizmente, é um estigma, né, que o nordestino carrega, né? Você chega em qualquer estado fora da região Nordeste, se falar que é nordestino, eles associam logo a pobreza, né? A miséria, né? Infelizmente, isso aí é um lado negativo horrível, né? Então, gente, fechando aqui o nosso conteúdo de hoje, né, a região Nordeste realmente é uma região que atualmente, né, tem buscado se desenvolver em todos os sentidos, seja no setor agropecuário, seja no setor industrial, como também no setor turístico. O que é que nós temos que fazer? É valorizar o nosso Nordeste, né? Afinal de contas, nós somos nordestinos, né? E temos que valorizar nossa região. Então, valeu, gente! Obrigado e até a próxima aula.